primeiro lugar, eu espero que isso jamais aconteça, ou que se aconteça que seja danos mitigados. Só que, bem, né? Enquanto a situação tá boa, eu acredito que não vai acontecer. Eu vejo vários canais aí, até certos canais lixosos falando sobre. Eu quero contribuir com minha parte, tá ligado? Eu andei estudando, eu sempre me interessei assim, porque, né? Mas aí, ultimamente, eu aprendo um bocado, tô mais dando conhecimento e compartilhar ele, já que isso aqui é mais pra molecada, então pra quem não tem muita experiência com isso. E aqui tem algumas informações diferentes e vou abordar outro tema. Todos vocês aí já estão acostumados a saber o que fazer em caso de um acidente na cidade, acontece isso na cidade, né? Bem, o meu intuito aqui é mais para o campo, pessoas que não moram tanto na cidade, ou em cidades pequenas. Bem, se puder alguém contribuir aí, eu tenho falado errado, alguma coisa que não seja bem assim, contribui de forma positiva nos comentários. Preciso me adelongar em falar do atual conflito que vivemos no mundo e os que poderão vir, né? Enfim. E quem está no poder atualmente, que hora ou outra ficam peitando e sem dar sinais de recuar, essa gente fraca pode acabar gerando um grande problema, né? Uma hecatombe nuclear. Porque ele foi dado permissão para usar essas coisas. Não que sejam perigosas, pelo contrário, mas é porque são burros e irresponsáveis. Bem, temos dois tipos de arma nuclear, que são essas aqui, as destruidoras de continente, e as táticas. As táticas têm um dano menor, um raio de destruição menor, continuam sendo radioativas e são de diversos tipos, podendo ser usadas aí em mísseis para ser disparadas de curto alcance, tem também em pequenos lança-foguetes, podem ser implementadas em balas de canhões e em outros equipamentos, até mesmo minas terrestres já foram cogitadas. Tem esse aplicativo aqui, que é o Nuclear Map, ele é bem útil, pode dar uma ideia de como seria um ataque, tem várias funções, só dar uma pausada e ler aí. Bem, e aí vamos lá. Aqui você pode controlar aqui, escolher o tipo de ogiva nuclear. Tem as primeiras são as mais fracas e as últimas são as bem mais fortes, tanto que nem foram mensuradas direito. Bem, aqui eu vou selecionar essa aqui, a W87, que é Minuteman 3. Ela é a ogiva dos mísseis balísticos americanos. Você deve estar pensando, mas o Brasil é pacífico e tal. Não, mano, o Brasil foi atacado nas duas guerras mundiais. O que vai impedir de ser atacado novamente na terceira? Como alvo aqui, vou iniciar em São Paulo, é o alvo mais aparente. E aqui as vítimas e os lesionados. Você vê que é uma quantidade menor de fatalidades se a ogiva for interceptada e destruída na alta altitude. Aqui tem as características, a legenda. Você pode pausar e ler muito bem. A deflagração foi na altitude e agora vai ser na superfície. Detonar. Bem, aí vocês podem ver o estrago que ela fez. Todo o centro de São Paulo foi dizimado. Lógico, não será só uma a ser lançada, serão várias. Então, provavelmente todo o centro de São Paulo será aniquilado. Aqui eu utilizei foi a Minuteman 3, que é em kilotons. Aqui eu vou utilizar agora que é a W59, Minuteman 1, Warhead, que ela é 1 megaton. Ela é interessante porque ela só possui 1 megaton, então ela é o limiar entre megaton e kiloton. Como alvo agora teremos o Rio de Janeiro, uma das cidades que com certeza seriam alvo. E vou usar uma explosão aérea aqui só para demonstrar como a capital do Rio de Janeiro seria aniquilada. Ah, sim, e aquele guarda-chuvinha ali indicar mais ou menos o vento, sabe? A versão de celular é muito ruim de ser utilizada e tem vários bugs, deve ser melhorada ainda. E aqui a gente tem uma detonação com um míssil soviético. Isso aqui, essa mancha amarelada, muito maior que a explosão, é o fallout. Isso acontece quando a explosão é realizada na superfície, todo o detrito ele é jogado para a atmosfera. E aqui a gente tem a esquematização de como se dá uma explosão nuclear. E aqui a gente tem a exemplificação de que decorrente ao fogo da explosão, os detritos radioativos, enfim, todos eles vão para a atmosfera e vão se concentrar nas nuvens, formando chuva negra extremamente radioativa. É importante você evitar isso ao máximo. E aqui um ataque a Brasília, que no caso está em toda a eliminação da cidade e do distrito. Tenta aí o tamanho da zona de fallout que ele vai causar. Como vocês podem ver aí, a radiação se espalha muito mais do que a própria explosão. Aqui a gente tem uma pequena bomba atômica, a David Crock, que é a menor já feita, que a gente tem notícia. E sim, ela é uma bomba tática. É interessante destacar que agora temos aí uma arma nuclear terrorista. Sempre ela tem um grau de destruição muito parecido com a da radiação. A bola de fogo sempre é um paralelo perto. E aqui eu vou testar essa daqui que é a Eve Mike, a primeira bomba suja. Detonar. Olha só a catástrofe que isso aí não gera. Só para vocês terem uma ideia, olha o raio da radiação, o fallout, é suficiente para atravessar o estado de Recife completamente. Às vezes a nuvem do fallout está numa posição diferente. Vai depender também da altitude que a ogiva for detonada. Dependendo da corrente de vento, ela pode levar até para o mar. Nossa sorte, mas contudo eu vejo as correntes de vento sempre trazendo chuva do mar para o continente. Então provavelmente vai acontecer a mesma coisa com as ogivas. É claro, a gente não pode contar que é somente uma única ogiva. Serão vários que vão causar essa catástrofe. Para que vocês tenham a capacidade de imaginar, pô, em alguns segundos aí, uma cidade deixa de existir, totalmente dizimada. Aquilo vira um cinzeiro a céu aberto, uma cravoeira.
um incêndio, só isso. Milhões perdem a vida em segundos. Tem a capacidade de imaginar algo assim, em um flash. É claro, as principais vítimas e os principais pontos a serem destruídos serão o hemisfério norte, Europa, Rússia, países do leste europeu e os Estados Unidos em geral, Canadá, Reino Unido, todos serão dizimados em poucas horas. Já essas questões de distância, como sobreviver, eu vou deixar isso para os outros canais, eles já falam disso. Eu quero me adentrar mais a região urbana para rural, as consequências disso para o homem do campo. Se você está com medo que sua cidade seja atacada, não se preocupe não, só grandes centros urbanos, no Brasil, por exemplo, seriam alvos. Brasília de certeza, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, uma para cada provavelmente, ou então duas, enfim. Acho que não mais que isso, é que boa parte delas são destinadas a outros alvos estratégicos. Por exemplo, uma subestação, uma estação de energia, uma usina, tudo isso aí seria alvo dessas ogivas, tá ligado? Ah, mas tem como interceptar? Bem, você tem esse sistema de reza braba aí, que é o Patriot. Eu não boto fé, porque quem comprou ele reclama pra caralho. É um sistema que apresenta muitas falhas já. Isso foi contestado por outros países aí. E, bem, só tem ele, né? É a mínima proteção que eles vão ter diante a um míssil balístico para interceptar. Fora que hoje em dia a gente tem os mísseis hipersônicos da China e da Rússia, são mísseis impossíveis basicamente serem interceptados. Bem, como se proteger da radiação se você é do campo? Existe uma série de coisas, entre elas a preparação. Ninguém quer que aconteça isso, mas se acontecer você já vai estar bem preparado. Daí que entra o sobrevivencialismo nessa área. Isso vale para o ambiente rural e ambiente urbano, mas é importante destacar é selar as entradas de ar para evitar a poeira radioativa. É interessante você ter lona ou então papel filme e durex ou qualquer outra fita adesiva aí que sirva para essa função. É uma das principais atitudes a serem tomadas, é essa. Caso você não esteja já se preparando bastante. Outra técnica que você pode utilizar é, após a explosão, ou até mesmo antes, se você souber, já ir montando um abrigo dentro de sua casa ou da residência que você estiver, armazenando objetos para proteger da radiação inicial e armazenando água e alimentos dentro desses mini bunkers, vamos dizer assim, essa casa de criança. Todo material, por menor que seja, mínimo que seja, mais fino, ele ainda assim tem a capacidade de deter pouca radiação. Eu não quero me delongar muito sobre a radiação, tem outros canais aí que falam sobre o efeito e o comportamento dela em caso de uma explosão nuclear. Se eu encontrei, vocês provavelmente vão encontrar. Esses aqui são exemplos de pequenos abrigos que você pode fazer dentro da sua casa para evitar o pó da radiação, a precipitação radioativa, enfim, são sinônimos. Interessante que os itens mais grossos e inúteis estejam do lado mais externo, os itens mais importantes são o mais protegido possível, incluindo você e sua família. Nesse caso, o indivíduo está protegido e ainda assim no porão, onde há mais proteção, ele pôs objetos por cima do terra da casa, que vai evitar a radiação, e além disso tem quase 1 metro de terra na sua traseira, onde vai impedir boa parte da radiação. Novamente aqui outro modelo, inclusive aqui usa até uma piscina de água, que a água também tem esse efeito, mais tarde vou pôr aqui a lista de materiais. Bem, é interessante que você utilize isso, porque nunca se sabe, você pode ser pego de surpresa, na rua, na casa de um colega e não na sua, em um ponto distante, e aí? Outros exemplos aqui de um bunker externo, onde você pode fazer. Valendo destacar que esses bunkers aí são mais roots, mais primitivos, feitos para combate, ou seja, para resistir provavelmente a impactos de bombas nucleares táticas, ogivas táticas, coisas assim, com um baixo poder em quilotons. Mas, é claro, você pode iniciar com um projeto parecido e ir melhorando ao tempo, afinal, a gente tem tempo. E, para quem é preparador, não custa fazer isso. Aparentemente, você pode usar outras coisas também, como sacos de areia. Interessante que a areia esteja batida, ou seja, adensada, compactada, para que evite, atrapalhe mais o processo de infiltração dos raios gamas. E aqui uma medida de certos materiais resistentes à radiação. 18 polegadas de madeira, lá embaixo, 14 de livros, 10 de água, 8 de concreto, 7 de terra, 6 de cascalho ou areia, 5 ou 6 de blocos de areia e 4 de concreto puro. Dá uma dica que o chumbo é um dos melhores que tem para segurar a radiação, porém a areia ou terra é a mais comum. Vai de você usar o que você tem. E se você quiser investir um pouco mais, eu recomendaria a compra disso aqui. Um pequeno contador Geiger aí para você medir os níveis de radiação. Ah, também tem uma outra coisa que eu quero destacar aqui, que é um kit para esse tipo de coisa. Os mais importantes, é claro, depende da situação, seria os filtros de gás, a máscara, o filtro para água, seguido depois das botas e do casco, aqui o casaco para evitar contato com a poeira radioativa. Seguido aí de pílulas de iodeto de potássio, né? Que é para prevenir certos efeitos da radiação. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que essa técnica aqui talvez funcione também para filtragem de água com detritos radioativos. Já as máscaras, não é qualquer tipo que pode ser utilizado para isso, são essas aqui, aí o tipo 3, feita para filtrar produtos muito finos, bem extremamente finos, em especial detritos radioativos. Bem, não é recomendável plantar para consumir os produtos depois de um acidente desse, porque provavelmente elas vão carregar resíduos radioativos ainda. Mas interessa você utilizar espécies que já estejam frutificadas antes do acidente. Já no que tange os abrigos, interessa você utilizar filtros de ar, como esse aí, essa figura. Não são dos melhores, mas funciona ainda, dá para filtrar bastante. Sim, aqueles de carro, de moto. E é bom em várias camadas e bem mais adensado, o melhor possível.
Bem, pelo menos é o que está acessível à maioria das pessoas. Bem, aqui a gente tem a ideia do que fazer com os animais. No nosso caso aqui, o que teríamos de mais comum aqui seria os viveiros de galinha, porque eles são mais parecidos com isso aí, e até melhores, porque os nossos são feitos de alvenaria e detêm mais a radiação. No caso, os celeiros também aí são protegidos com sacos de areia bastante compactados, que também pode ser utilizado aqui para os nossos animais, somente as galinhas. Lembrando aí que você pode usar isso para outros animais, mesmo viver das galinhas, só que não se esqueça da ração, porque vai ser pelo menos 2 semanas até a radiação baixar a níveis de 1%. Lembrando que a carne dos animais deve ser consumida só apenas o músculo, evitando a pele e os ossos. E bem, tem um canal que destaca isso melhor, vou deixar o link aí, vai ser um complemento a esse vídeo. Bem, como já destaquei antes, o principal problema é o fallout, não em si a explosão. Já tem outros canais que falaram isso. Se a explosão for superficial, não no solo, não vai ter fallout. No caso, a radiação não vai ser tão dispersante assim na atmosfera. A detonação for na superfície, tem fallout. Se for em altitude, não. Aqui é uma pequena lista de materiais que você pode ter para montar seu kit. Enfim, eu acho que foi isso. O vídeo é esse. Eu não tenho mais o que ensinar, pelo menos não agora. Bem, no caso de fatores geográficos que possam impactar a explosão, acho que vocês já entendem. Se a explosão for de um lado de uma montanha e vocês têm a do outro, os impactos serão reduzidos. Mesma coisa com prédios. Em ambientes planos, a explosão correrá livre, sem interferência de prédios. Então você tem que prestar atenção nisso. Cidades como o centro de Paris não vão sustentar a explosão, os prédios não vão aguentar isso. Bem, no mais é isso aí. Obrigado por chegar até aqui, sinal que você se interessou. Use essas dicas, espero que tenha entendido. Se inscreva para mais vídeos futuros. É isso aí, valeu e falou!